O que o planeta Marte, o planeta vermelho, Marte, o deus da guerra, o protetor da agricultura, o que ele tem a nos dizer nesse semestre de 2020? Muita coisa, gente. A Jaqueline Cordeiro, a nossa astróloga, vai explicar momentos delicadíssimos que a gente tem que evitar, por isso lápis e papel na mão, e como lidar. Marte é o deus da guerra, é o protetor da agricultura. O símbolo de Marte é masculino, né? Que é aquele círculo com a setinha para cima, enquanto Vênus é feminino, né? Marte era o ferro e Vênus é o cobre. Aliás, gente, tem vídeo falando sobre a influência de Vênus, né, Jaque, que a gente fez. É verdade, que tá bem legal. Que está bem legal e tem toda uma história também. E a Jaque estava me contando que, por coincidência também, esses próximos meses em que o robô vai estar indo lá para Marte, Marte vai estar com tudo sobre nós. Tudo. Para o bem e para o mal, né? Gente, então anota, pega papel e lápis para anotar essas datas. Não é, eu não acho que nada é fatal, mas acho que é para a gente se preparar para isso, né? Claro, para o bom e para o positivo e para o negativo. É igual meteorologia. Se você vê que vai ser um dia de grande chuva e tal, você vai fazer suas coisas, mas com mais cuidado, não é, Lili? A gente vai sair mais adequado, de repente não vai deixar o carro em lugares perigosos. A ideia de dar esse GPS do Marte é exatamente isso, assim, em datas onde a gente precisa ter mais atenção, outras que a gente pode ir com tudo. Essa é a ideia realmente do que a gente vai falar. O que acontece? Falar um pouquinho quem é Marte. Marte, né, você estava falando, Áries na mitologia, ele é o planeta que traz a todos nós assertividade, liderança, ousadia, autoconfiança, independência, autossuficiência. Ele traz a libido muito forte, essa coisa da impulsividade, da garra. Tem uma brincadeirinha de Marte em Áries que é assim: se for difícil, eu faço agora. Se for impossível, me dá 5 minutos. Que é sensacional, porque isso não existe, sabe? O impossível. E aí, o que acontece? Que ele entrou no final do mês passado em Áries, o seu domicílio. Ele está no seu melhor em tudo. Em todos esses atributos, mas também impaciência, intolerância, rapidez, brutalidade, às vezes uma falta de senso do coletivo, né? Há um individualismo muito grande, né? Porque há muita competição, então, se eu for ajudar o outro, ele pode ganhar. Então, a gente tem todas essas energias. E aí, o que vai acontecer? Vamos falar de uma primeira data importante, que do 12 ao 16 de agosto, ele toca aquele bloco de titãs, que a gente já falou, inclusive, deles, que é Júpiter, Saturno e Plutão, que estão coladinhos em Capricórnio. Então, é mais ou menos assim, uma pessoa correndo, né, impulsivamente e pum, mete a cara num muro enorme e se machuca muito, se a gente fosse falar no literal. De uma forma figurativa, são essas datas do 12 ao 16, datas ruins para impor, para enfiar a goela abaixo a nossa verdade, sabe aquela coisa, eu faço questão, para ter DRs, para contatar clientes dificílimos, ou aquela reunião com o chefe chato, e para pedir aumento. Tudo aquilo que não é fácil, nessa data, 12 a 16 de agosto, ela fica mais difícil, porque a irritação muito grande, sabe? Quando você começa uma coisa assim, não, já que eu quero conversar na boa, e depois o seu sangue esquenta, e aí, né, sangue esquentou, já era, porque a gente já tomou essa atitude.
Então, Tem assim, a gente... paciência, né? Todo mundo mais irritadinho. Muito, não é mais irritadinho, é muito irritadinho, Lili. Porque o que vai acontecer é que Marte, ele vai, o que a gente chama de um ângulo de 90 graus, uma quadratura com esses três, né? Ele vai tocar um pouquinho de cada vez esses três. E aí ele vai gerar o dono da verdade, sabe aquela coisa? Eu tenho o fanatismo com o dono da verdade, que já é muito ruim. Depois ele gera brutalidade. Então, galera que é bem nervosinha, bateu o carro ali nesses dias, já desce e dá pancadaria. A gente pode ter aspectos de pancadaria, de confusão no coletivo, ou assim, sabe? A crise, o povo, tomara que não, mas justo nesses dias resolve convocar uma passeata pró-melhorias e tal. E ela pode acabar ruim. Ah, outra coisa, Marte rege os militares, a polícia, os bombeiros, ela rege os guerreiros, os esportistas, não é? Porque tem essa energia, Marte é algum na Umbanda. Essa é São Jorge, essa energia da coragem e de também ir para cima, não é? Eu brinco que é aquele que nem rosna. Primeiro ele pula e depois ele rosnou. Você nem viu, né? Ele já foi. Então a gente tem esse aspecto. E ele, o que vai acontecer é que qual o problema? Marte fica de um mês e meio a 2 em cada signo. Por causa da retrogradação que acontece no dia 11 de setembro, ele volta e bate de novo no bloco. Só que de um jeito pior, porque ele volta na retrogradação, que é quando a energia está bem bloqueada, e encontra de novo com aquele trio, que nesse momento eu chamaria de trio calafrio. E aí ativa tudo. Depois ele fica direto e lá no final do ano, bem no Natal, cara, ele bate de novo. E quais são as datas, então? Então tem essa de agosto, que é ruim. Então vamos falar aí que essa live é utilidade pública, hein? Porque essas datas são... A gente tem do 12 a 16 de agosto, bastante tenso mesmo, principalmente assim em questões de violência, de truculência, de brutalidade, pessoas que são meio psicóticas. Essa galera que é mais assim, tem o parafuso mais solto, elas são perigosas nessa data porque você cutuca e aí a pessoa explode, não é? Tem isso. Aí depois do 23 ao 28 de agosto a gente tem de novo principalmente com Saturno, e aí aqui é frustração. É você tá tentando fazer uma coisa e ela, sabe, vamos supor, eu tô tentando arrumar meu computador e ele não arruma e eu começo a dar pancada nele e eu quebro ele todo, como se ele tivesse culpa, e aí depois que aconteceu essa piração, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, o que isso adiantou? Que essa raiva reprimida. E eu digo assim, que aquela galera que está com copo, sabe aquele copo que já está para da última gota, assim, que está vivendo muito algum tipo de humilhação, sabe essas pessoas que vão guardando? Que dá para transbordar, né? Tá guardando, Isso. guardando, quando chega aqui... Transborda, mas aí transborda de um jeito perigoso. Marte, ali do 23 ao 28 de agosto, ele faz um aspecto com Saturno que foi aquele que nós tivemos em Brumadinho. E daí a gente pode pensar assim, esse povo que tem muitas vezes construções que não são muito estruturadas, esse é um aspecto que ele às vezes causa esse rompimento mesmo, né? Mas principalmente de energia assim, de muita frustração, e aí você solta, mas solta de um jeito agressivo, porque Marte fala de agressividade. Um desmoronamento. Fisicamente, inclusive. Coisas desmoronam, como uma parede que foi mal feita, como foi Brumadinho, lá a represa, mas desmorona também aquela fachada assim de que você está me humilhando, você está me colocando para baixo e eu estou fazendo cara de paisagem, pum, aquilo ali estoura, não é? E aí o que acontece é que no dia 11 de setembro ele fica retrógrado,
Daí ele vai, como ele é rápido, ele vai voltando e aí ele toca de novo naqueles pontos. E aí a gente tem todas questões muito ligadas a impaciência, raiva, porque ele retrógrado, Lília, ele tem muito a ver com a gente não conseguir fazer as coisas andarem. Então, assim, eu estou fazendo um projeto e eu preciso do grupo, e sempre tem alguém que fala assim, não quero ver isso hoje, olha, vamos esperar a semana que vem, em qualquer contexto. E aí vai ficando, essa raiva vai ficando mais acumulada. O Marte retrógrado, ele fala de um cuidado especial com o povo que é muito corajoso, sabe? A pessoa, vou fazer uma trilha, não tenho muito bem ideia do caminho, mas estou apostando que vai dar certo. Perde. Essa galera que perde em trilha, em geral, tem Marte em Áries, porque há uma coragem com uma falta de estratégia, com uma falta de um senso de que, sabe, essas coisas, subir, esportes que tem a ver com algum tipo de perigo, eles ficam mais... a gente precisa estar mais atento nesse momento, porque ele vai mexer. E aí vamos pensar no governante, que é ariano. Né? O nosso governante, ele tem o grau 0 de Áries, né? Ele acabou de sair de Peixes e tal. Mas ele tem planetas em Áries, então ele será tocado, ele como governante, ele é um. Né? Então, a gente sabe que mexer ali, mexe em tudo, porque são decisões... A gente está falando do Bolsonaro, certo? Exatamente. Ele tem o Sol a 0 graus de Áries, e aí nessas retrogradações a gente vai ter um toque ali naquele Sol dele. Se é um indivíduo, eu diria assim, essa pessoa fica mais irritada, sem filtro, mais impulsiva, mas como a gente está falando de governante, pode ser que ali em outubro, né? Quando ele tiver, ele fez a retrogradação e ele está voltando, tá, aí tocou ali no Sol dele e aí fica com mais impulsividade, porque não há moderação no Marte retrógrado. Não há filtro de dizer assim, tudo bem, hoje eu não vou conversar, porque eu sei que eu vou me exceder, nada, eu quero, e aí, enfim. Por isso que a gente fala assim que esse segundo semestre, a gente já tinha falado isso no nosso vídeo anterior, que ele seria de muitos desafios para a economia, para a política e tal. E aí eu penso assim também, Lília, a galera deu uma afrouxada, está menos cuidadosa com relação à pandemia, não é? Todo mundo acha que acabou, mas não acabou. Então, todo mundo não, muita gente acha que muita acabou, gente, mas não acabou. Claro, tem as pessoas que têm bom senso, mas muita gente, eu vejo o trânsito muito pesado, já estou vendo um trânsito com mais gente e tal, menos, a galera com gente me falando assim, eu quero consulta no presencial, e eu falo assim, sossega porque a gente vai ter uma segunda onda, que presencial é esse? Tem que ser online. E daí, isso tudo... Eu imagino, sinceramente, que essa falta de medo, de segurança, porque acha que o pior já passou, com a crise, com a irritabilidade, ela vai gerar algumas questões assim no coletivo de convocar. E as convocações, elas vão ser perigosas, porque vai haver ali, sempre tem um mais estressadinho, né? Esses 2 mesezinhos assim... É quando a raiva ela é mal trabalhada. É quando o nível de frustração ela cresce, porque emperra. Marte tem a ver com a liderança, com acreditar nos projetos, de colocar a roda para andar. Retrógrado, você fala, gente, eu chequei tudo e não está rodando. Eu pego o martelo e quebro ela inteira. Tem gente que faz isso, literalmente, né? Você vê assim que às vezes quebra coisas que são objetos. Você fala, mas e aí, relaxou? Não relaxei, agora eu também não tenho objeto. Né? E aí vamos pensar em quem são os mais afetados. Cardinais, que são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Porque para esses 4, Marte, ele toca de um jeito não legal.
Essa é a história, né? Para não ser técnica aqui. Ele toca de um jeito assim que ele vai trazer ali algum tipo de bloqueio, de frustração, de dificuldade e tudo mais. E aí esse grupo vai ter que ficar bem atento, principalmente quem nasceu nesses 4 signos do segundo decanato. Né? Porque Marte ele vai estar ali, ele está no 23, ele vai andando e depois ele volta. Então, sabe esquentar? Ah, isso! Sabe esquentar prato? Mais ou menos. Ah, você teve. A gente fala assim que às vezes as pessoas esperam os pratos esfriar para depois esquentar de novo nas discussões e tal. É mais ou menos, eu vejo assim, sabe? Teve alguma coisa que não rolou legal, tal, tudo bem, eu não quero mais falar. E aí vem o aspecto da retrogradação e toca. E aí a pessoa, de novo, sabe, tem aquela energia mais... Agora, vamos falar em questões do coletivo. Então, são esses 4 signos os mais afetados. Todos nós seremos, mas esses muito. Agora, quem tem um ascendente em Áries, por exemplo, também será impactado, com certeza. O que a gente tem? Em particular, o que a gente tem mais medo de todos esses é quando Marte toca Plutão. Então, vamos falar tecnicamente para explicar. Marte, da liderança, né, o planeta da guerra, Áries, ele é do confronto. Plutão, que rege Escorpião, é um planeta que ele tem, a gente chama de Hades, né? Ele trabalha ali na sombra, de algum jeito. Tem super coisas bacanas, mas eles vão fazer aspectos difíceis, então não tem nada de bacana nesse aspecto. E aí ele pode trazer situações de explosões mesmo. Esse é um aspecto que explode botijão de gás, sabe? Aquelas coisas assim, uma empresa que estava com escapamento e tal, tinha alguma coisa que estava com negligência. Porque aqui é um aspecto de fósforo, gasolina e alguma outra coisa, e aí, sabe, é explosão mesmo. A gente tem essa energia bem perigosa, no sentido, no coletivo. E explosões, raivas. Em geral, eu gosto muito de analisar mapa de conhecidos, não é? Gente que virou notícia, em geral, vídeos, filmes, que, assim, desses assassinos malucos, né? Com uma extrema maldade. Para mim, é pesquisa. A maioria tem Marte quadrando Plutão. Há uma falta absoluta de sensibilidade, né? E a maldade, uma maldade real mesmo, né? E daí a gente precisa ter toda... Então, o que eu diria? Não vai nessas datas andar em rua, sabe? Ruas perigosas, aquelas coisas que a gente, né? A gente tem um códigozinho, um protocolo de segurança. É para evitar o que você sabe que é fria, né? Exatamente. Tipo, foge, né? Não vai arriscar, querer enfrentar, não é hora. Isso, essa é importante também. Nessas datas, se você foi assaltado, sabe, respira fundo, entrega tudo, porque há um potencial de impulsividade com violência, enfim, que ela é muito negativa. Ai, mas só tem isso? Não, esse Marte, enquanto ele não estiver retrógrado, ele trará para todos nós mais autoconfiança, mais coragem. Então, é bom para aquelas pessoas que são mais assim, medrosinhas. Ah, eu tenho um projeto, eu não sei se eu entrego, porque eu acho que vão criticar. A pessoa tem um impulso bacana e vai lá e fala, fiz isso aqui, o que você acha? Há essa coragem, a libido aumenta, a atividade física vai ficar mais requisitada, vamos ver como é que vai ser, né? Porque a gente está no meio da pandemia. Mas ele traz toda essa energia assim de que eu consigo. Isso é bom para a recuperação física, inclusive, porque a pessoa ela tem um comando de que eu vou melhorar, eu tô me sentindo mais disposto e tudo mais. Tem esse aspecto. Mas quando ele toca nessas datas, esse grupo, esse trio, bem complicado para a gente, que é o que causou tudo isso que a gente está vivendo esse ano, recessão absurda, aí
já não é mais liderança, audácia, coragem. É truculência, é perda de paciência. E é aquela coisa de que o mais forte tentando, sabe, colocar ali no mais fraco a sua força e o seu poder. Mas pode ser que aquele mais fraco seja ativado de um jeito que vira um bicho. E aí a gente tem violência real mesmo, né? Em geral, quando a gente tem essas violências, se você olhar os mapas, tem de um mapa ali, porque é isso, né? Ele é da guerra. Não é à toa que ele é um gladiador, a gente entende isso, ele é um gladiador. Dia 15 de novembro, ele volta para o seu movimento direto, né? Mas ele já fez vários estragos, a gente vai perceber isso no coletivo e no individual. Aí, do 20 ao 25 de dezembro, ele novamente faz um aspecto tenso, porque assim, está todo mundo andando para frente, né? Falando assim como planeta, ele fica retrógrado, mas a galera lá, o trio, está indo para frente, né? Estou rindo, mas não é para rir. Mas é para deixar mais leve. E do 20 ao 25, ele de novo se encontra com Plutão. E é sempre com Plutão onde a gente tem mais medo. Sabe, assim, dois encrenqueiros... De dezembro. De dezembro. Ah. Sabe, dois encrenqueiros da escola, que a escola fica separando, e aí um dia, do 20 ao 25, eles se encontram no pátio, sem ninguém vendo. E daí, de novo, ele traz todo... E aí eu fico pensando também, Lília, que até lá nós vamos estar vivendo crise econômica, crise política, as pessoas falando, cara, eu não sei mais o que eu faço. Sanitária, e as coisas que não são resolvidas, e a pandemia. Até lá, com certeza, a gente tem vacina, mas não o suficiente para falar, gente, sai com tudo. E aí, então, é assim, é o copo que vai ficando cada vez mais cheio, e para quem é mais estouradinho, para pessoas que são muito impulsivas, para aquela galera assim que não respira, né? Não conta até 10, essa é uma galera perigosa. Mesmo. Já que então o Natal promete uma certa tensão, é isso? Não vai ser assim uma coisa de confraternização muito pacífica? Eu acho que não mesmo, sabe? E aí, inclusive pode ser familiar, né? Às vezes aquela coisa que reunia a família e um fala uma coisa, o outro fica irritado, retruca, todo mundo se mete e tal. E é claro que se a gente pensa que quando as pessoas bebem, elas se soltam mais, mas eu não acredito que seja aquele Natal, paz e amor, ai, saímos da Covid e se abraçando. Me parece que, eu diria que o caldeirão vai esquentar. Ele estava morno no primeiro semestre porque estava todo mundo em casa com muito medo. A gente está saindo devagar e o caldeirão continua esquentando e vai ter umas horas que ele vai realmente entornar de água quente. Água, né? Seria aquela lava lá do vulcão, é uma boa imagem também. E aí, no dia 6 de janeiro, ele sai de Áries e vai para Touro, que é um signo bem calmo, bem da paz, mas são 6 meses, você imagina, 6 meses ali com, sabe, a gente precisa respirar. Eu falo, faça o Ho'oponopono, faça yoga, faça meditação. Explica o que é o Ho'oponopono. Então, vamos lá. Eu adoro explicar. O Ho'oponopono é um mantra havaiano, que ele tem 4 frases, que ele alivia o chakra do coração mesmo, que é, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu gosto de fazer com japamala, que é uma espécie de colar, não é? Com 108 contas. Então, eu vou para a gente se realmente conectar, sair. É uma espécie de terço do catolicismo, né? Isso, é tipo isso, ele tem suas continhas e a gente vai fazendo, porque é uma forma de fazer mágica interna, buscando o equilíbrio, o bom senso, a sabedoria, a paz. Propositalmente, eu vim toda no azul, foi engraçado nós, exatamente porque o azul é uma cor que reduz temperatura. Então, assim, acordou rosnando, mete azul geral para... Eu estou toda de azul, até a minha meia. Porque eu vejo assim, Lília, a gente
está sendo convidado pelo Covid a nos reconectarmos com o nosso divino, com a nossa fé, com a nossa essência, a entender que os valores externos, eles são, eles já não eles precisam ser resignificados em função da doença, né? Porque assim, o Covid não está olhando se você tem grana ou ensino superior, não. Ele é geralzão, democrático. E nós vamos precisar de serenidade, muitas cores frias, muito azuis, brancos, todas aquelas cores que eu chamo de calminha, né? Quando a gente faz o horóscopo da moda, que elas reduzem mesmo, porque no momento desse, se a gente põe um vermelho, vai ficar ruim, porque o vermelho é a cor de Marte em Áries, né? Ele atiça. Mas ali é atiçar o pior mesmo. Então, assim, sabedoria emocional é não responder, entender que não vale a pena, cutucar eu digo assim, que é cutucar onça com vara curta, não vai dar tempo de correr mesmo, sabe? E aí a gente vai ficar sabendo disso. Talvez no mundo a gente tenha mais questões assim de guerras, alguma coisa que um é mais estouradinho, o outro também e tal, mas já que sempre tem. Mas nesses momentos ele aparece mais mesmo. É que as pessoas que não são ligadas em astrologia falam, que besteira, isso rompe barreiras. Não. Quando a gente olha o mapa, está marcado ali essas datas e toda essa situação e tal. E os astrólogos todos estão dizendo. A gente está vendo aí digamos, o conflito, a princípio, diplomático, né? De Estados Unidos e China, já com algumas sanções e uma coisa que é perigosa. Muito, muito. O Trump é geminiano, eu não sei muito bem do mapa dele, mas ele nasceu num eclipse, ele é um carinha mais estouradinho, né? Você cutuca, ele não é aquele cara que recua, ele é um cara que vai para cima, né? Então, pode ser que isso tudo eleve. Para mim, a temperatura se eleva agora, mas não de um jeito confortável, praia gostosa, é uma temperatura de deserto mesmo. Então, qual é o lado bom desse Marte e como lidar com o lado bom? Vamos lá. Força, garra, dinamismo, coragem, audácia, acreditar em si mesmo, autoconfiança. Isso tudo é maravilhoso. Há um poder de recuperação muito bom ali quando ele está direto. E essa coisa de ousadia. Não, eu vou falar com o cara mesmo e eu vou tentar vender para ele meu projeto. Talvez em outros momentos essa pessoa não teria essa coragem. Exceto naquelas datas não recomendadas, né? Não, naquelas datas, Ho'oponopono, chá de camomila, muito azul, branquinho. É isso. Fora dessas datas, enquanto está direto, essa é uma energia muito boa, não é? Aí, quando ele fica retrógrado, a gente tem... Então, dicas do retrógrado, do 12 do 11 do 9 ao 12 do 11. Não monte projetos. Ok, vou ter que montar. Espere obstáculos. Porque os projetos iniciados com Marte retrógrado, eles dão trabalho, sabe? Você fez uma porta maravilhosa e não consegue encaixar, e gasta energia física e fica frustrado. Tá. Mais ou menos, é claro que o mercado não para, nada para, mas a gente precisa ter a sabedoria de olhar um pouco para o céu, para a astrologia, para a lua, para falar, aqui dá, aqui não dá, então vamos esperar, não é? Porque para isso que eles... No passado, antigamente as pessoas não olhavam para o céu, para colheita, para um tanto de coisa, é que a gente não olha mais, né? Não dá nem para olhar para o céu em São Paulo. Mal tem horizonte, né, para olhar. Agora, projetos que já existem, eles são bons de dar um gás, porque a retrogradação, lembra que a gente fala que é voltar e buscar recursos já existentes que a gente não percebia? Porque os retrógrados, eles não são maus, eles só dizem assim, é necessário uma revisão, uma retificação, uma reanálise. E aí, o projeto não estava andando, e na retrogradação eu descobri o que era, e eu consegui fazer ele andar. Mas vou lançar uma loja, vou lançar um livro, justo
com ele retrógrado, vai pegar funcionários que vão dar cano, que vai ficar com raiva. 2 meses de manter muita calma. Muita meditação, muito, né? Os florais tem um que chama Rescue, que ele é bom quando a pessoa está com muita raiva. Ele não tem contraindicação, um floral de bar muito bacana. Então, do 12 ao 16 de agosto, fica quietinho, não faça nada, não responda. Leva a vida, paz e amor. Depois do 23 ao 28 também, aquele momento que a temperatura sobe, não cai nessa história, não caia. Aí, do 11 do 9 ao 12 do 11, retrogradação. Alerta, sabe? Alerta, assim, que fica tudo piscando, alerta. Ter mais sabedoria emocional é fundamental, porque a retrogradação ela vai pegar para todo mundo. Aí, óbvio que aqueles pegam mais, mas para todo mundo. As coisas não estão andando e a gente fica meio frustrado. E do 20 ao 25 do 12, quando o perigoso encontra com o temido, Marte, com Plutão, e aí vamos pensar no Natal com planos B e C, enfim. Natal bem paz e amor, porque pode ser que o bicho pegue mesmo. Até porque o povo já vai estar por aqui, né, Lília? Quando chegar dezembro. Eu vejo que as pessoas já estão com pouca paciência, mas é importante ter paciência, respirar, né? Essa parada obrigatória fez com que as pessoas olhassem a vida de um outro jeito, sabe? Melhorar, tentassem mudar a relação com o filho. Eu não aguento mais minha filha, minha mulher. Então, agora está todo mundo vivendo ali no seu quadrado, então estou melhorando isso. Eu tive um dado de um cliente que foi incrível, que o cara aumentou sei lá quantos % nos pets. O cara é dono de pet e o pet teve um boom porque as pessoas estão cuidando mais dos seus pets e estão adotando mais. Sempre tem lado bom, não é? Querida, obrigada. Segunda-feira, gente, toda segunda-feira tem coluna Horóscopo Fashion da Jaqueline Cordeiro no meu site, com uma previsão geral da semana, do astral da semana, e para cada signo também. Então, vai lá. Eu super agradeço a galera que está aí também. Um beijo grande e que faça sentido e que possam usar essas informações, que elas são valiosas, elas são realmente boas. Beijo grande para você, para todo mundo que acompanhou a gente aqui, queridos. Beijão. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqueles 3 Cs, curte, comenta e compartilha. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o sininho acionado, para você sempre ser alertado quando tem vídeo novo. Um beijo, fica bem e vamos em sintonia com o planeta Marte.